Olá pessoal, se inscreve lá no meu Insta, @sopapofino, se inscreve aqui no canal Só Papo Fino, vamos despertar mais consciências. Se você gostar desse conteúdo, compartilha com teus amigos, dá um like, comenta, tô adorando essa interação nossa de trazer conteúdos para que a gente possa trocar conhecimentos, tá? Então, dando andamento ainda sobre essa questão do hábito, né? Já falei para vocês sobre os paradigmas, mudança de hábito, como ocorre na parte cerebral, na parte de neurociência com os hábitos, na parte genética também, como é que está essa memória de padrões, né? Padrões que fazemos mentais e comportamentais, onde eles estão instalados no nosso organismo, né? Então, por essas memórias instaladas, gravadas em memórias lá, padrões que fazem a gente também repetir padrões mentais e repetir comportamentos que nos trazem essa realidade em que vivemos agora e que não é o que você quer, não é o seu ideal, você não está na sua potência máxima e que você quer fazer uma mudança, né, de hábito, mudança de realidade mesmo. Então, para isso você precisa se conhecer, para isso você precisa também partir a desenvolver a sua parte pessoal, né? Fazer um desenvolvimento, precisa de um esforço, precisa de atividades, de ações, e para isso precisa também conhecer, se conhecer. Se conhecer, eu já falei para vocês como é que funciona a parte do cérebro, já falei como funciona, né, a parte genética que está lá estabelecido no nosso DNA, no nosso código genético, as memórias de padrões, de comportamentos mentais. Hoje eu vou falar para vocês sobre os sabotadores, porque como eu já havia dito nos outros vídeos, quando você passa a mudar os hábitos, quando você passa a mudar de vida, dos seus pensamentos, das suas ações, existe um composto bioquímico de resistência a fazer com que você não mude, que você continue na sua zona de conforto. E isso tudo são químicos orgânicos que fazem um entendimento cerebral, fazer você desistir do que você quer, tá? Então essa resistência nada mais se trata dos sabotadores. E aí eu vou falar para vocês sobre esses sabotadores. Antes da gente adentrar nesse assunto, eu vou falar para vocês sobre os 4 níveis de crenças. Temos as crenças centrais, que são aquelas crenças desde que você nasce, são as experiências gravadas desde que você nasce, desde que você está dentro da barriga da sua mãe. Você já vem experienciando, já vem gravando memórias. E existe também a parte da crença genética. De pai para filho existe um código genético também que pode ser passado. Memórias de padrões, né, que se repetem. E está codificado lá no seu DNA, e também as suas experiências que você passa a viver, que são essas centrais, também vão se estabelecendo lá no seu gene, né? E também temos a crença histórica, que são as crenças relacionadas ao local que você vive, a cidade, o bairro, todas as crenças do país em que você vive. Então essa parte mais histórica também se estabelece uma memória de crenças também ali. E a crença da alma nada mais é do que a junção de tudo isso que estabelece quem você é aqui na Terra, tá, gente? Como comportamentos de ser humano. Então, sabendo desses 4 níveis, né, de crenças, é onde surgem as crenças, pode surgir dessas formas. Também vou falar para vocês que existe o sabotador Big Master Hyper Big Bang da face da Terra e que está em todos nós, que é o sabotador crítico. O crítico, gente, ele existe em todos nós. O crítico tem 3 partes, né? 3 partes que ele pode surgir. Tem um crítico em relação a você mesmo, tem um crítico em relação aos outros e tem um crítico em relação às circunstâncias, quando você critica as circunstâncias. Então, cada parte da nossa vida a gente está ou em um ou está em outro. Ou seja, o crítico sempre está. Então esse Big Master, Big Bang crítico sempre está dentro de nós. Os outros críticos agregados aí, que eu vou falar para vocês sobre esses 9 sabotadores, eles também estão aderidos aí, estão dentro desse crítico, tá? E nós, né, claro,
temos aí dois personagens dentro de nós. Aí eu vou revelar esses dois personagens para vocês, que seria o sábio e seria o sabotador, tá? Então temos essas polaridades dentro de nós. Vivemos num mundo de polaridade, né, de positivo e negativo. Ela existe dentro de nós, não temos como abandonar os sabotadores de uma vez. Os sabotadores existem, a gente precisa apenas equilibrar essas energias. Então existe dentro de nós os sabotadores, aqueles que te provocam resistência, aqueles que não te fazem crescer, aqueles que não te fazem ir para frente. E tem o sábio, tá? Então esses dois existem dentro de você. Os sabotadores, eles estão inseridos lá, muito gravado no subconsciente, né? 95% está lá no nosso subconsciente e os sabotadores estão gravados lá. Muito também os sabotadores fazem parte do nosso sistema límbico. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse sistema que temos cerebral, que é o sistema límbico. Nos primatas, o sistema límbico era muito maior, gente, porque o sistema límbico é essa região do cérebro que trabalha aí a sobrevivência. Então, nos primatas, o sistema límbico era muito mais ativo do que o que nós somos agora, tá? Mas nós temos ainda esse sistema límbico e na infância ele é muito ativado. E aí eu vou falar para vocês porque os sabotadores estão aí nesse sistema límbico. Primeiramente, quero que você entenda que o sistema límbico é um sistema de proteção. É um sistema de sobrevivência. Então, os primatas, eles quando saíam para caçar, que escutavam algum barulho, eles sentiam medo, voltavam para a caverna. E esse aí é o sistema neural, o sistema do cérebro, o sistema límbico, que faz ele sentir medo para que ele tenha proteção, volte para sua caverna. E aí ele nem procura saber se é um balançado de vento, não procura raciocinar que perigo seria esse, que tamanho de perigo seria esse. Então, na época, o sistema límbico era muito maior. Hoje em dia, temos a fase adulta, o córtex, né? O neocórtex, que trabalha justamente com raciocínio. Então, seria no parte 5% nosso, né? Da nossa consciência, nossa inteligência, nossa capacidade de raciocinar. Hoje, se vamos fora de casa, escutar um barulho, a gente não vai pensar que é algo perigoso e que a gente precisa voltar para dentro de casa. A gente vai avaliar que perigo seria esse, se realmente a gente deve sair ou não, tá, gente? Então, o sistema límbico, essa parte de proteção, está muito na criança, que a criança não tem um raciocínio muito apurado, ele tem muito mais de sobrevivência, dormir, acordar, pedir comida, etc. Então, na parte de proteção, esse sistema límbico na infância é muito alto. E na fase adulta, o córtex ele começa a ser bastante trabalhado, sendo que ainda é 5%, né? Então, tudo está gravado lá, todas as nossas vivências lá no sistema límbico de proteção, que gera medo, ansiedade, arrependimento, culpa, todas essas emoções densas estão geradas lá no sistema límbico, porque passamos por isso, né? Nossa infância é assim, porque nós não raciocinamos, então nós nos magoamos muito fácil, nós temos a culpa muito fácil, nós temos raiva, ansiedade, tudo é muito mais intenso quando você é jovem, você é muito criança. E quando você é até adulto, você começa a discernir exatamente a quantidade, porque você está sentindo tanta quantidade assim, vamos dizer, para que tempestade no copo d'água? Você vai raciocinar se você precisa realmente fazer esse tempestade no copo d'água. Quando você é criança, esse sistema de raciocínio não é tão ativado. Então, gente, na parte adulta podemos sim trabalhar bastante a parte sábia, né? A parte do sábio, nossa personalidade sábia, que faz com que a gente raciocine sobre as emoções que foram estabelecidas, programadas, automatizadas na infância. E esses sabotadores, esses 9 sabotadores que eu vou falar para vocês, eles inclusive têm um teste que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês saberem quais são os sabotadores de vocês. Esses 9 sabotadores estão em todos, tá? Só que ele exacerbado, ele mais frequente, ele mais forte, faz com que
seja um sabotador para você. Porque o que é que acontece? Esses sabotadores, eles na infância são nossos guardiões, são que fazem a nossa proteção. Então, querendo ou não, eles são, têm a sua utilidade. Porém, o exacerbado, o uso dessas emoções exacerbadas faz com que a gente não prossiga, não progrida, não evolua, né? Para você ter noção, o primata tem muito sistema límbico. Nós temos mais o córtex. Então, o córtex seria a evolução, né, nossa, da raça. Então, para isso, vocês precisam entender que esses sabotadores que eu vou falar agora, vocês podem identificar aí lá no link, fazer seu teste. Tem o livro de Xizard Chamini, Xizard Chamini, que é o autor do livro Inteligência Positiva. Vocês podem lá ver que tem vários testes. E também vocês podem encontrar sobre inteligência emocional. Eu estou fazendo até um curso sobre inteligência emocional, daí veio esse conhecimento e por isso eu trouxe para o canal. Mas vocês podem entrar em contato com esse livro, tem audiobook também no YouTube, tá? Inteligência Positiva. E lá tem vários testes para vocês saberem os sabotadores de vocês, né? Como é que tá o crítico, né, de você também, se você tá mais autocrítico, se você tá crítico com os outros, se você critica muito, aí ele dá a porcentagem. Quais desses sabotadores você está mais potente? Por exemplo, o meu deu 3 sabotadores mais potentes, na faixa de 10. Então, sempre, se você tiver um sabotador desse abaixo de 6, já tá legal, que tá muito bem trabalhado. Mas se for 7 para cima, aí daí você precisa ter um pouco de preocupação, porque aí você vai administrar esses sentimentos. E aí lá também diz qual sentimento, o que ocorreu, poderia ter ocorrido na sua infância que gerou esse sabotador tão forte, tão agudo na fase adulta, tá? Então é bem interessante, se aprofunde nessa questão dos sabotadores. E aí eu vou falar para vocês que eu separei aqui para eu poder me lembrar do nome de todos. Vamos começar primeiro com o insistente, tá, gente? O insistente é o sabotador insistente. É aquele que quer ser perfeccionista, né? É perfeccionista, quer terminar tudo de forma perfeita. E se vê que acha que a perfeccionismo é algo positivo, acho que todo mundo devia ter, assim que ele começa a pensar, entendeu? Mas a parte ruim do perfeccionismo é que eles querem que seja perfeito de acordo com o que eles acham que é perfeito. Às vezes o cliente não quer aquela forma de que ele está terminando, se dedicando, mas ele acha que dessa forma é a mais perfeita, então ele se torna um pouco mais inflexível, né, as situações. E também demora muito para terminar o que faz. E fica difícil também a comunicação e a gestão de relacionamentos, porque tudo que ele faz na vida, ele quer de forma perfeita, né? E nada na vida é perfeito, né, gente? Nem a gente mesmo. O prestativo, o meu deu esse. Eita, danos. O prestativo é bacana, né? Se for de forma... Inclusive os prestativos falam isso, tá, gente? Lá ele bota assim, a frase da mentira. A frase da mentira é essa: ser prestativo é muito bom, as pessoas nos aceitam. Então, o problema do prestativo é fazer com pensamento de retribuição, de aceitação, por exemplo. E também dizer sim para tudo e se sobrecarregar. Essa é a parte negativa do prestativo. Então, se você for muito prestativo, reveja aí, tá? Primeiro se cuide para cuidar dos outros. O hiperrealizador é aquelas pessoas que querem sempre estar realizando algo, muitos projetos, sempre está envolvido com vários projetos e acaba se sobrecarregando. A parte negativa seria sobrecargas de projetos, de ações que eles fazem, porque a toda hora existe a necessidade de estar envolvido em um projeto, de estar fazendo alguma coisa. O inquieto é também outro pior ainda, que sempre quer estar fazendo alguma coisa, porém não termina nada. O hiperrealizador, ele termina as coisas, mas sempre está envolvido em muita coisa. O inquieto não, ele está envolvido em muita coisa, mas ele não termina nada. Então começa as pessoas também a se chatear com ele, justamente
ter problema de relacionamentos, porque não termina nada que começa, tá? A vítima, esse sabotador, a vítima, que esse sabotador é justamente aquelas pessoas que sempre estão reclamando de alguma coisa, tá doloroso, tá triste, tá difícil, aquelas que procuram que as pessoas tenham atenção com ela, tenha cuidado, essa necessidade de que as pessoas, né, prestem atenção, que dê atenção a ela, que dê cuidado a ela, que tenha pena. Então o vitimismo, né, a pessoa que tem esse sabotador vítima aí, presta muita atenção de que você não está querendo chamar muita atenção, né, de querer ter mais carinho. Então vê se esse sabotador aí de vítima, vê se você não está culpando demais as coisas, as circunstâncias, os outros, né? Vê se você não está muito focada nos outros, nas coisas externas e não em você. Começa a ter autorresponsabilidade e aí sim vencer esse sabotador. O hipervigilante também deu esse também alto para mim. O hipervigilante é aquele que acha que algo ruim vai acontecer. Tá tudo bem na vida dele, mas ele acha que alguma coisa vai... Ele sempre está em estado de alerta, tá? Em estado de alerta provoca sempre muita tensão muscular, sempre está em estado de atenção, fica sempre em estado de proteção, assim, porque se acontecer alguma coisa já, entendeu? Sabe o que fazer e... Ele sempre tá achando que algo vai acontecer, de bom ou de ruim, mas sempre tá achando que alguma coisa tem que estar em estado de alerta, entendeu? Então esse é o hipervigilante, tem que ter muito cuidado com isso. Tô tentando fazer mais meditação, yoga, trabalhando mais mindfulness, centrar mais no aqui, no agora. O esquivo é aquele que, sob pressão, ele foge de tudo, né? Se esquiva de tudo que ele não lhe dá prazer, que ele não quer fazer, então ele vai se esquivar. E ele acha que tá tudo bem, que vai dar tudo certo no final. Então esse é o esquivo, tá, gente? E aí tem o controlador. O controlador é aquele que quer controlar as pessoas, quer controlar as situações para que ele tenha resultados, né? Que tenha resultados próprios, que dê benefícios para ele, que ele consiga saber onde está indo, onde está pisando, o que é que tá, ele tem que controlar tudo para que o resultado seja positivo para ele, entendeu? Então o controlador é um pouquinho egoísta, não é verdade? Ele quer que tudo dê certo do jeito dele e de que ele conduza para o caminho que ele quer que aconteça. Então o controlador é um pouco difícil e aí a gente precisa muito trabalhar isso. Acredito que a maioria das pessoas tem um pouquinho aí de controlador mais exacerbado. E porque o ser humano ela tem essa necessidade de controlar tudo, na verdade. Tem o hiperracional, tá? O hiperracional aí é o último e eu vou falar pra vocês que a dificuldade do hiperracional é a questão da sensibilidade e emoção que ele não tem. Então ele passa a ser grosso, rude, muito racional, tem relacionamentos difíceis, porque ele não tem a sensibilidade, sabe, de lidar com as emoções e com as coisas que não parte tanto do raciocínio lógico e prático, vamos dizer assim. Então essas pessoas hiperracionais precisam trabalhar muito a questão da sensibilidade das emoções suas e dos outros, tá? Então, são esses, gente, os sabotadores, deixa eu ver se tem mais, não, são esses sabotadores que na infância foram nossos guardiões, né? Porque promoveram segurança, promoveram proteção, sobrevivência, mas hoje na fase adulta a gente não precisa estar com eles tão exacerbados assim. Então precisamos trabalhar esses sabotadores, inclusive aqui, ó, no caso dos sabotadores, eles dizem, pode ser pela personalidade, no caso, ó, vamos dizer, se tem uma personalidade independente, né, eles trabalham mais os sabotadores controlador, insistente e esquivo. Quando tem essa personalidade de independência, né, autossuficiente, então essas pessoas são mais controladoras, insistentes e esquivos. E a de aceitação, que quer que as pessoas reconheçam, então é o hiperrealizador, o prestativo e a vítima. E na parte da segurança, né, que se sente protegido, aí vem o inquieto, o hipervigilante e o hiperracional. Eles têm que trabalhar segurança, coisas mais concretas, tá sempre alerta, tá? Então,
Esses são as personalidades, vamos dizer assim, né, gente? Então, como poderíamos trabalhar esses sabotadores dentro de nós? Gente, existe nesse curso que eu estou fazendo sobre inteligência emocional, eles trabalham sobre esse tema, né, que fala o PRO. O PRO é pare, observe, reflita e responda. Pare, observe, reflita e responda. Esse PRO é fazer com que nós tenhamos um tempo de reação maior, tá? Para a gente não ser muito reativo a situações e que os sabotadores ajam automaticamente, fazendo com que você reaja rapidamente, e essa rapidez vem lá do subconsciente, dos sabotadores, né? Então, para que tenha mais ação do seu sábio, para que seu sábio haja mais, você utilizando essa teoria aí do PRO, que é pare, observe, reflita e responda calmamente, tá, gente? Faz com que você tenha esse tempo aí de reação mais estendido e você consiga ter discernimento para poder você escolher a melhor forma de agir naquela situação. Existe, gente, o sábio, essa personalidade que existe dentro de nós, o sábio, ele é muito silencioso, ele é muito calmo, ele está ligado à nossa essência. Então, gente, quando ele fala dentro de nós, dentro da nossa cabeça e da nossa mente, ele fala de forma muito baixa. E os sabotadores gritam na nossa cabeça, fazendo com que você raciocine de forma negativa, de forma de medo, de forma de ansiedade, de forma com que você entre na área de proteção, entendeu? Então ele começa a gritar desesperadamente dentro da sua mente. Então, para você escutar seu sábio, você precisa silenciar a mente, esvaziar a mente, tá, gente? Então, quando você esvazia a mente, você esvazia com meditação, com respiração, voltando para o centro de si, buscando sua essência, trabalhando o aqui e agora, né? Trabalhando a consciência do aqui e agora. Então, precisa que isso exista para que você consiga escutar, para que você consiga sentir a presença do seu sábio. Então, esses medos, essas barreiras, esses sabotadores, essas resistências, elas precisam silenciar mais, tá, gente? E aí, fica a minha dica para vocês, né? Fazer meditação. Faço o teste. Minha gata aqui já acordou, tá aperreando. E faça esse teste, tá? Vou deixar aí o link. Veja quais são os sabotadores mentais que você tem. Trabalhe essas emoções, identifique lá na sua infância, escreva no caderninho, ele manda você escrever no caderninho relatos da sua infância que trouxe esses sabotadores para vocês, e comece a fazer um trabalho para você dentro de si, com afirmações, né, com consciência, com respiração, fazendo com que você traga assim um presente para agora. Então, esvaziando a mente, você vai conseguir encontrar o seu sábio e vai conseguir lidar com essas emoções. Hoje em dia, a evolução do ser humano é lidar com a inteligência emocional, é lidar com as emoções, é fazer com que nossas vibrações melhorem, né? E fazendo com que nossas vibrações melhorem é fazer com que a gente raciocine de forma positiva, que sinta essa modificação, essas emoções de forma positiva e que manifeste a nossa maior potência como criadores, como seres humanos, que nós somos criadores de máxima potência. Então, como é que você pode atingir seu máximo? Quando você passa a focar nos seus pontos fortes, quando você passa a saber e se autoconhecer quem são os seus sabotadores, quando você passa a trabalhar essas emoções e também potencializar os seus pontos fortes. Isso faz com que você seja a sua potência máxima de criador, e nós viemos com essa missão de evolução da espécie e também com o poder de criação infinito. Existe, claro, milhões de coisas querendo nos controlar, né? É mídia, todo um sistema querendo nos controlar, e todo um sistema gerando emoções que não deveríamos sentir, mas que estão estabelecidas, estão lá, né? Então a gente vai
com consciência, sabendo dela, dessas suas existências, a gente vai trabalhando. Quem é minha gata? Vem cá conhecer. Olha, essa é a gatinha que tá aqui, acordou e agora tá atrapalhando o meu vídeo aqui, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Namastê, espero que você tenha entendido todo o meu raciocínio aí sobre os paradigmas, sobre os hábitos, sobre o sistema neural, como é que acontece, o sistema genético, como esses sabotadores atuam de forma bioquímica, né, dentro de nós, causando a resistência. Quais são esses sabotadores que estão implantados lá na nossa mente, nos genes, nos nossos padrões de comportamentos mentais, que ficam lá gritando no nosso cérebro para que a gente desista. E também viemos com a prática aí da meditação, esvaziamento da mente, focando no aqui e no agora, para que a gente comece a entender o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, e aí sim, lidando com o cunho conhecido, a gente começa a evoluir, né? Que aí a gente começa a, com sabedoria, utilizar nossas ferramentas divinas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.